Chegamos ao último devocional dessa nossa série sobre como entender a nossa identidade através do conhecimento de quem Deus é. E para encerrar, eu quero falar com você sobre o atributo de que Deus, ele é soberano. E, gente, essa verdade aqui é uma verdade que mudou a minha maneira de me relacionar com Deus e de me relacionar com as circunstâncias, com as outras pessoas. Desde que eu entendi essa verdade aqui que eu vou explicar para você hoje, ficou muito mais difícil de eu perder a minha paz com as notícias que chegam, sejam elas boas ou más. Essa confiança, essa certeza, é isso que eu quero compartilhar com você aqui hoje, tá bom? Antes de a gente começar o nosso devocional, já deixa aqui o seu like e lembre de compartilhar esse vídeo. Isso faz com que você me ajude a divulgar, propagar a palavra de Deus na vida de outras pessoas, tá bom? Então, hoje a gente tem aqui alguns versículos para caminhar, eu vou lendo aqui com vocês com calma. O primeiro deles está lá em Jó, capítulo 26, versículo 13. E, gente, esse versículo aqui marcou a minha vida em um dia que eu estava, assim, desesperada. E foi justamente o dia que eu estava estudando sobre os atributos de Deus. Sentei na minha mesa e eu pensei assim, eu não tenho vontade de estudar, não tenho vontade nenhuma de ler a Bíblia, a minha vontade é de deitar na minha cama e chorar. Mas, como eu não vivo pelo sentimento, eu vou sentar aqui e vou fazer o que precisa ser feito. E na hora que eu abri o livro que eu estava estudando, que eu comecei a ler, que eu vi esse versículo, eu quase que não consigo terminar o estudo de tanto que a glória de Deus falou comigo, tá? E esse versículo é Jó, capítulo 23, versículo 13. Mas, se Deus resolveu alguma coisa, quem o pode convencer a mudar de ideia? O que ele quer, isso fará. É importante você entender que Deus emitiu decretos ao meu respeito e ao seu respeito desde a eternidade. E aquilo que Deus decidiu que ele vai fazer na nossa vida, ele vai fazer. Não se preocupa. Lá em Salmo 115, versículo 13, ele diz o seguinte: Deus, ele abençoa os que temem ao Senhor, tanto os pequenos como os grandes. Deus, ele derrama da bênção dele sobre quem ele quer. Daniel 4:35, ele diz o seguinte: todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. E agora eu quero pensar com você lá em Romanos, capítulo 9, eu pedi para você ler do 14 ao 21 e eu separei aqui alguns versículos desses para a gente ler. Primeiro, eu quero ler com você o versículo 15. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Versículo 20 e versículo 21, ainda de Romanos 9. Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar quem o fez? Por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem o direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro vaso para desonra? Então aqui eu quero que você entenda que Deus, ele não é simplesmente o Deus todo-poderoso que pode todas as coisas. Ele é também o Deus cuja autoridade e soberania não tem limites para agir. Todos os outros atributos de Deus, eles formam os fundamentos para que a gente estabeleça o trono de Deus. Soberania, falar que Deus é soberano, está conectado a um Deus sentado no trono, Deus que governa todas as coisas. Um Deus coroado, assentado e governando. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E as mulheres que são sábias, elas veem a Deus não apenas como seu Pai, a quem devem adoração e amor, mas também elas enxergam a Deus como seu Rei soberano, a quem devem sua total aliança. Temer a Deus é você se relacionar com Ele da maneira correta, com intimidade, como Deus que é o seu Pai, que é gracioso, que é misericordioso, mas também como aquele que é o soberano, sentado no seu trono. E aí a gente precisa saber os limites desse relacionamento. Quanto mais você estuda sobre Deus, mais você entende como Deus quer se relacionar com você. O problema maior que a gente enfrenta é que nós queremos o nosso próprio domínio, o nosso próprio reino, o nosso poder e a nossa glória. Só que nós não temos qualificação nenhuma para isso. É como você pegar e colocar a chave de uma Ferrari nas mãos de um bebê. Não vai funcionar.
Somente Deus é qualificado, e isso porque Ele fez a tudo e a todos, inclusive a mim e a você. Deus, ele tem toda a autoridade sobre nós, porque ele é o nosso autor. Ele é o oleiro e nós somos o barro. É isso que Paulo está dizendo lá em Romanos. E nós temos muita dificuldade de nos submetermos a qualquer autoridade. Viver sem essa certeza e confiança é viver em guerra constante. Quando você tenta ocupar esse lugar de domínio, quando você tenta sentar nesse trono que não foi feito para você, você vai carregar uma vida de sofrimento. Horas você vai viver com medo por causa das circunstâncias. E em outros momentos, você vai viver exigindo um governo que não te pertence. E a única maneira que a gente tem de apaziguar essa guerra no nosso coração é quando a gente se submete e confia em Deus. Olha o que diz lá em Jó 42, versículo 2. Pois eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Os planos que Deus tem para você, os planos que Deus tem para a sua família, os planos que Deus tem para a nossa nação, eles não serão frustrados. Você não precisa andar com medo. Aquilo que Deus decretou lá no céu sobre a sua vida vai se cumprir. E isso, gente, é um alívio. Não só saber sobre esses versículos, ter essa teoria, mas viver essa verdade. E Pri, como é que eu vivo essa verdade na minha vida? Primeiro, a gente precisa se submeter a Deus e obedecer a Ele, ainda que nós não estejamos entendendo o que Ele está pedindo. Pode ser que aquilo que Deus tem te pedido para fazer seja algo difícil, seja uma renúncia assim pesada, mas do mesmo jeito que Deus transformou a identidade de Abraão quando ele pediu Isaac como sacrifício, é isso que Deus quer fazer na sua identidade. O segundo passo que a gente precisa dar é conhecer a Deus, conhecer sobre quem Ele é. Eu e você, nós precisamos estudar a palavra, nos encher com a verdade sobre quem Deus é e qual é a sua vontade. E o terceiro e último passo é conhecer a Deus face a face. Uma coisa é você saber sobre os atributos de Deus e outra coisa é você sentar com Ele e ver esses atributos diante de você, é perceber a ação de um Deus bondoso, misericordioso na sua vida. E como é que eu desenvolvo esse conhecimento face a face com Deus? É tendo tempo com Ele. É o que eu gosto de chamar de tempo no secreto. Outras pessoas chamam de tempo devocional, mas é isso, é você tendo tempo a sós, permitindo que o Espírito Santo modele o seu coração do mesmo jeito que o oleiro faz com barro. E para a gente encerrar o nosso devocional dessa semana, a nossa série de estudos, vou deixar a última lista de perguntas lá no meu canal do Telegram. O link está aqui embaixo, tá bom? Caso você ainda não esteja lá, é só você entrar. As outras tarefas dos dias anteriores também estão disponíveis lá. E lembrando algo muito importante, na próxima segunda-feira, às 8 horas, a gente vai ter a nossa aula sobre identidade. Qual é a sua identidade em Deus? A gente vai entender se a gente está vivendo ou não aquilo que Deus nos planejou para ser, tá bom? Se essa série de devocionais aqui te abençoou, se conseguir te ajudar de alguma maneira aí no seu coração, no seu lar, na sua casa, por favor, comenta aqui embaixo nesse vídeo. Me conta aí o que foi que você aprendeu nesses últimos 5 dias comigo, que eu vou ficar muito feliz em saber, tá bom? Um beijo e até segunda-feira, às 8 horas da noite.